Beleza. Esse é danoninho. Dá teu braço esquerdo, chega um pouquinho pra tua cadeira pra cá. Esquerdo. Sobe tua blusa. Como é que bota agora isso aqui? Pode relaxar o braço. Onze por 6. A pressão é assim, né? Mais baixa? Normal. Normal? Certo. A pressão tem indicação de onde colocar, certo? O sensor fica na direção da artéria braquial, tá? Mas nem todo aparelho coincide. Então eu costumo botar a mangueira que sai por um manômetro na direção da artéria, que a sensibilidade é maior. Existem diversas técnicas para verificar a pressão arterial. Essa é a que eu considero mais eficaz e mais simples, certo? Então localiza o pulso da artéria braquial, coloca o estetoscópio na direção da artéria. Eu costumo segurar aqui para dar uma fixação melhor. O paciente pode ficar com o braço apoiado aqui ou na mesa. Fecha a pera, a válvula da pera, e insufla mais ou menos até 200, 220 no máximo. E aí vai soltando a válvula da pera bem devagarzinho. O primeiro som que você ouvir vai ser da máxima, que é a primeira batida, e o último som da mínima. Primeiro som em 11, 110. Último som em 70. 11 por 7. Então a verificação vai ser na artéria carótida, certo? Descendo na linha do ramo da mandíbula, certo? Do canto do olho, aonde o seu dedo terminar, a gente verifica com o terceiro e quarto dedo, a gente vai sentir o pulso da artéria carótida, certo? Então a gente vai fazer a contagem em 15 segundos, né? E multiplicar por 4. O padrão seria 1 minuto, certo? Mas ficar 1 minuto pressionando a artéria, isso pode alterar também a sensibilidade e os receptores da artéria e dar uma alteração. Então normalmente eu prefiro fazer em 15 segundos e multiplicar por 4. Por que a gente não verifica direto na radial? Porque a radial, se o paciente tiver um problema vascular, ela pode estar um pouquinho diminuída, pode estar prejudicada. Ou se o paciente estiver em choque, né, em emergência pré-hospitalar, a gente nunca verifica em primeiro lugar a artéria radial, porque se ele estiver em choque, todo o sangue dele está enxugado para órgãos nobres. Então a gente verifica em radial depois de realizar o procedimento de estabilização da vítima, né, na rua. Como a gente está falando de paciente, tanto faz a gente avaliar aqui como radial, tá? Então a gente faz a verificação em carótida, descendo o canto do olho, né, pegando o ramo da mandíbula, por baixo da mandíbula, onde parar o seu dedo, a gente tem o pulso da radial, da carótida. E o pulso radial, a gente tem aqui o processo estiloide do rádio, certo? Medialmente ao processo estiloide, a gente tem a artéria radial. Então a gente faz a verificação do pulso também. Mesma coisa, 15 segundos, multiplica por 4. Considerado como normal, de 60, em torno de 60 a 80 em repouso, segundos multiplica por 4. A frequência
A frequência respiratória. Tem várias teorias, né, com relação à avaliação da frequência respiratória. Tem gente que manda colocar a mão, paciente deitado, manda colocar a mão. Outros dizem que se você colocar a mão, você interfere na incursão respiratória dele. Então o ideal seria avaliar, né, o movimento da caixa torácica, de alça de balde, braço de bomba, e contar 15 segundos. Então pede para ele respirar normalmente, certo? Então respire normalmente. E aí a gente começa a contar a quantidade de inspirações que ele vai fazer em 15 segundos ou em 1 minuto. Em 15 segundos, multiplica por 4. Em 1 minuto, a gente tem a quantidade final. Vamos lá? A limpeza da região que vai ser perfurada pela lanceta, ela deve ser feita de forma centrífuga, certo? Então a gente coloca o algodão com álcool 70 aonde a gente vai perfurar e faz movimentos circulares de dentro para fora, no sentido centrífugo, fugindo do centro. Por quê? Tem gente que limpa arrastando, então você empurra a bactéria, traz a bactéria, empurra a bactéria, traz a bactéria, e aí não resolve. Então o ideal é do centro, da onde você vai furar, para fora, e o mesmo algodão não volta à região. Vocês viram que eu virei o algodão para passar. E aí eu vou fazer a perfuração agora com a lanceta, deixar a tirinha pronta para poder fazer deixa para baixo um pouquinho, coloca a fita no aparelho, ele vai pedir para colocar a gota de sangue. Então a gente vai encostar a gota de sangue nesse capilar aqui e ele automaticamente vai sugar. Quando ele sugar, ele começa sozinho a contagem regressiva do aparelho e me diz qual foi a glicemia. 89.